Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como vis. Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra é vigoroso fio de sustentação. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda a espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresente a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas abusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assento. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria de que te comungo a experiência ou transforma-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina, e conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Graças a Deus, aqui estamos, mais uma vez reunidos nessa casa, para o Evangelho de Jesus, para a nossa reunião. Todos que aqui estão com boa vontade, querendo sim sair daqui melhores do que chegaram. Então, que Jesus proteja a nossa Sandra, que ela não vai fazer uma palestra, ela vai fazer um estudo. Ela tem condição que ela seja iluminada, abençoada, envolvida em bênçãos por todo o plano espiritual que aqui está. Envolva a nossa Neide, que vai fazer a leitura do livro Fonte Viva. Abençoa a todos nós. Graças a Deus. Boa tarde a todos, com alegria, não é? Que a gente está aqui. O Dr. Herman fala assim, né, para os nossos corações, quando você vai dar uma palestra, quando você... Nem é palestra, que a gente não é palestrante, não é? Quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai conversar sobre o Evangelho, e você está ali, sexta-feira, num grupo de amigos, como a Lena disse, são grupos, você está falando para amigos do coração. Então é isso. E conforme ele foi falando isso para mim, eu fui ficando, claro, com a ajuda da espiritualidade, quantos anos, não é? A gente está na casa espírita e a gente tem que aprender alguma coisa. Tem que aprender a se equilibrar, a confiar, não é? A ter mais calma. E quando a gente mostra
ter boa vontade, que a gente a gente faz sim o estudo, a gente faz a palestra. A ajuda acho que é maior, não é? Então, também conto com a ajuda de vocês, que com o olhar de vocês de carinho, de alegria, de vai Sandra, igual o Ayrton Senna, né? Vai o Tiago, aquele nadador, vai Tiago. Então, vibrando, tá? Então, a lição de hoje está na folhinha com vocês. É o capítulo 5, que é um capítulo maior, um dos maiores do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E são as instruções dos Espíritos. É o item 18. Então, a gente vai ler um trechinho e vai comentar, tá? A lição se chama O Bem e o Mal Sofrer. O título é bem de acordo com a nossa realidade, da nossa vida. Não é distante, não é bem, o bem e o mal sofrer. Então, a Lacordaire, ele começa assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então aqui já ensina várias coisas para a gente, não é? Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence. Então a gente pensa assim, nós estamos num planeta, não é, de provas e expiações, passando aí para essa transição planetária. Então, aqui habitam espíritos imperfeitos, espíritos que se afastaram das leis de Deus, espíritos rebeldes às leis de Deus. Então, ele vem ensinar nesse parágrafo, não é? Não importa aquele que tem dificuldade, aquele que tem uma condição social melhor, aquele que não tem condição social, né, seja mais humilde, que seja, não humildade que a gente fala, de ter pouco dinheiro, de ter pouca condição financeira. Então, todos sofrem, não há uma separação, não há castas, não é? Como a gente estuda na escola, na parte da história, não é, da Índia, os mais privilegiados não vão sofrer, não é isso, todos sofrem. Se a gente está nesse planeta, não é, porque a gente ainda precisa resgatar, a gente precisa caminhar ainda e se aproximar dessas leis divinas. Então, ele fala, só voltando ao parágrafo, todos sofrem, quer aquele que estejam em trono, quer aqueles que estejam numa condição abastada ou na miséria. Por quê? Nós temos provas, expiações, não é, que a gente tem que passar, que a gente tem que resgatar. Então, não é com um estalar de dedos que a gente vai conseguir passar por isso tudo. E geralmente não é deitado no sofá, não é na forma de acomodação, é esforço. Aí ele fala assim, continuando, não é? Nesse parágrafo mesmo que a gente leu, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. Será que as provas que a gente passa, será que as expiações que a gente passa, as doenças, a gente passa com resignação? Ou muitas vezes a gente fala, eu não merecia isso, não é? Eu não merecia passar por isso. Isso não é para mim. Eu tinha uma vida tão boa, uma vida na família, uma vida com os filhos, eu passeava, eu fazia isso. E agora veio esse momento difícil, não é? Será que eu mereço? A gente sabe que Deus é o Pai misericordioso, bom e justo, não é?
Ele não faria nada que prejudicasse a gente. Então, os sofrimentos que a gente tem são para quê? Para o nosso aprendizado. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu tenho que aprender com essa dor pela qual eu estou passando. Eu preciso raciocinar e não reclamar o tempo todo. A gente sabe que é difícil. A gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, uma doença, e ter resignação é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil. Mas a gente tem que, como... Não foi por acaso que eu peguei essas páginas, estavam ali em cima. Como eu sou curiosa, não é? Acho que é de ontem, não sei. Aí eu fui lendo. Aí ele fala assim... Muda as tuas intenções de desarmonia para o amor. Olha só. Para a alegria mais pura, para a esperança. Quando estiveres mudando e vivendo algumas das virtudes mencionadas pelo Evangelho de Jesus, não fiques te gloriando por isso, nem fiques pregando que conquistaste o amor e a bondade, porque pela tua própria boca podes desmerecer teus feitos elevados, não é? Então, mudemos o nosso pensamento, mudemos as nossas inclinações. Às vezes a gente está em casa, não é? Aí vem a lembrança de mãe, que já partiu, de irmão, de momentos difíceis, que a gente começa a baixar, né, a nossa vibração e a gente começa a ficar triste, né? Uma melancolia, algo que dói até na alma. Mas diante do que a gente aprende, do que a gente estuda, a gente precisa, né, virar esse botão. E a gente precisa ter força para virar o botão. E quem é que dá essa força para a gente? O nosso esforço, nosso mentor que vê a nossa boa vontade, não é? Que está sempre ao nosso lado, que a gente não está sozinho. Nosso anjo da guarda. Tem até uma história que fala assim, uma pessoa desencarnou. Aí chegou na espiritualidade, viu o anjo da guarda dela longe. Aí ela perguntou assim para esse espírito, por que você está tão longe? Não é? Ele falou, porque você nunca me chamou. Você encarnado, você não me chamava. Você não pedia ajuda, anjo da guarda. Me ajuda, me sustenta. E às vezes a gente esquece, não é? Eu lembro que o Gilberto falava assim, quando ele saía de carro, senta aqui, doutor Bezerra, não é? Que ele tinha uma fé, Então, a gente precisa ter essa confiança, que a gente não está sozinho. Não é? Quantos momentos de um querido nosso, não é? Está doente, recebe ali o diagnóstico de uma doença difícil, que rapidamente vem à nossa mente, procura um médico tal, não é? Vai por esse caminho. E a gente precisa ouvir essas intuições. São intuições verdadeiras, nossos mentores, anjos da guarda, não é? A espiritualidade agindo no nosso favor. Então a gente precisa ter ouvidos de ouvir, não é? Então, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Realmente, a gente, nesses momentos difíceis, não é? Nos falta coragem para enfrentar as vicissitudes, para enfrentar os desafios. Qual é a primeira reação que a gente tem quando a gente percebe que vai passar por um momento de dor? É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. A gente não tem essa fé. Não, eu sei que eu vou passar por isso. Ninguém está falando que a gente não vai passar. Mas a gente vai passar com mais calma, com assim, Jesus na frente e a espiritualidade e ali a gente segurando nas mãos de Jesus. Então é isso que a gente tem que ter o olhar, não é? A gente não vai passar. Então o desânimo é um erro. Quantas vezes a gente desanima, né, diante de um momento difícil, que a gente pergunta assim,
Entra alguém na casa do caminho de farol baixo. O que está havendo? O que você está assim? Por que você está desanimado? Ah, não, tem uns que não querem falar, não é? Tem outros que não. Não, eu estou assim por isso. Aí começa. Então, a gente precisa ter esse olhar também. Não só na casa espírita, não é? Mas na nossa família, no ambiente de trabalho. Quantos alunos entram na sala e a gente vê um semblante triste? É impossível você ficar, né, alheio à dor do outro. Não dá mais para a gente perder tempo. Não é possível, não é? O tempo, urge. Então, o desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Então, por exemplo, não é? No caso de hoje, foi perguntado, você pode fazer a palestra? Sim, com certeza. Mas não é certeza de que, eu já li a lição, que eu já... Não. Mas o trabalho não está aí, gente. Então vamos fazer. Não é? Deus não fala assim, Jesus não fala assim, se você tem boa vontade. Não é? E a gente está estudando. Ninguém é palestrante aqui, como eu falei, não é? Então, vamos ter coragem. Eu lembro, rapidinho, tá, gente? Quando a Albinha fazia a palestra, é maravilhosa, que eu ficava assim na primeira fila. Eu já falei isso aqui, eu quero ser igual a ela. Então, é claro que a condição é diferente, né? Mas ela, assim, um exemplo para a minha vida de tudo. Então, eu falava assim, na época, porque eu pedi para dar a palestra, né? Eu com o meu orgulho, achava que posso dar palestra. Quando eu dei a primeira palestra, foi difícil, porque na minha cabeça estava algo, eu vou ler só e na hora vai sair tudo. Não é assim, não é? A gente precisa estudar. A gente precisa saber o porquê das coisas. O que a gente vai falar aqui é superficial, não é? É singelo, é simples. Mas a gente tem boa vontade para trabalhar por Jesus, porque a gente recebe muito mais do que a gente dá. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Então, às vezes, a gente faz uma prece, não é? Eu lembro muito do meu irmão, pedia para ele ficar curado das coisas que ele passava. Não é? Pedia, mas o que está acima disso? A vontade de Deus. O que é melhor para ele? Não é? O que ele teria que passar? O que ele passou? O que era importante? Ele passar por todas as etapas, não é? Da dor, do sofrimento, de tudo, para ter o quê? A depuração. Hoje em dia, ele está bem, não é? E eu estou feliz, porque na época, quando alguém da nossa família, ou algum amigo, alguém passa por uma dificuldade, o que a gente pede? Que passe logo, que ele seja curado, que não haja sofrimento, Mas Deus sabe de tudo. E a gente precisa ter essa confiança, né? Que é melhor para a gente. Não é? Porque a gente respira, fica mais calmo, né? Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. Olha só, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem, né? Deus não vai colocar nas nossas costas algo que a gente não possa suportar. E muitas vezes o que a gente fala? Não estou aguentando. Né? Porque a gente não tem essa fé. A gente não tem essa resignação e essa coragem. A gente quer se livrar daquele momento difícil. A primeira coisa, nós somos imediatistas. A gente não quer sentir dor. Falou em sentir dor?
a coisa, né, já fica difícil. A minha nora, ela falava sempre assim, só para ilustrar isso aqui, quando eu tiver filho, eu quero fazer cesariana. Eu não quero ter dor, eu não aguento a dor, não aguento isso. Tá. Aí a bolsa estourou. Tia, tô indo para a maternidade. Tá. Aí foi a família inteira, primeiro neto, assim, né? Aí foi. Chegou lá, o médico foi acionado rapidamente. E o que aconteceu? Parto normal. Então foi rápido. E hoje a gente fala assim, foi rápido, você faria parto normal? Você teria parto normal? Teria. Então, tá tudo sobre propósito de quem? De Deus, não é? Foi tudo rápido, o bebê nasceu bem. É porque a gente fica botando as coisas, a gente não quer sentir dor. Eu falo por mim, não é? Acho que todo mundo, ninguém. Então, que a gente passe esses momentos difíceis buscando a ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade. A gente não vem pedir ajuda do Dr. Herman. Tem alguma coisa diferente, recebe um diagnóstico, vai no Google, um monte de coisa ali escrita. Aí você já começa a ficar, não é? Preocupada. Aí vai no Dr. Herman, o que ele fala para a gente? Minha filha, quando você vai no Google, ali é o geral, não é? E a gente se atém ao quê? Ao mais complicado. Você tem diabetes, você vai ter um problema no sangue, não sei o quê. Não é? Então vamos tirar o Dr. Google, deixa. Aí o Dr. Herman falando assim, filha, calma teu coração. Aí a gente vai tomando os passes, vai trabalhando, porque, né? A gente que já trabalha na doutrina, não é só tomando os passes. Ontem eu tive uma notícia de uma amiga professora também, que ela teve um câncer, né, na mama e tudo, e fez a biópsia, e tratou, fez químio, fez tudo. E ontem ela fez o exame e estava tudo bem com ela. Mas eu também não deixo de falar. Falei, tá vendo? Então vai lá e faz alguma coisa de bem, de bom. Como eu sou ligada ao jovem, eu falei, compra lá uns docinhos, compra uma caixa de bis, compra alguma coisa e vai dar para as crianças, para os jovens, alguma coisa, não é? Faz o bem. Ela, não, pode deixar, faz. Olha o bem que tu recebeu, não é? E ela é uma pessoa resignada. Ela é uma professora autoastral. Isso também é importante, não é? Pessoa que está com um pensamento bom, não, eu vou vencer, não, eu vou passar por isso, mas eu vou adiante. Isso é importante também para ajudar. Né? Então, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa, quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de adversidades. Né? Então quer dizer que quanto mais aflição eu passar, eu vou ter, como ele fala aqui, vou ser mais recompensada? Depende. Depende da história de cada um, não é? Tem pessoas que não passam momentos difíceis. Que a gente fala assim, poxa, esse aí não sofre, esse aí... Não é ver a história dele, não é? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado. A gente não sabe, a gente desconhece. A gente não pode julgar. Fulano veio a passeio. Deixa, cada um no seu momento, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu cadinho, não é assim? A gente não pode fugir das tarefas. A gente não pode fechar os olhos e falar assim, não vou fazer. Olha eu falando, a gente não pode, a gente não deve, não é? A gente não deve. Por quê? A gente está sendo olhada, nós somos olhados pela espiritualidade. Tanto pelos espíritos bons, não é? Nossos mentores,
quanto aqueles que a gente se afiniza. Então, a gente aproveita sempre aqueles espíritos que estão afinizados no lado bom para a gente, conosco, não é? Aí continuando. Aí ele vem falar do militar, né? O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Então, olha só, olha o que ele fala aqui. O militar, aquele que se prepara, não é, para o combate, é o militar, ele se preparou para combater, ele preparou para ir à luta. Se ele não é chamado, né, ele fala assim, ele não fica contente. Por quê? O repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. É como a gente. Quando a gente se prepara para uma tarefa, não estou falando só na casa espírita, para um concurso, não é, por alguma situação, e a gente não é chamado, a gente não fica com o coração mais triste, não é? A gente se preparou para aquilo. Só que quando a gente trata de doutrina, quando a gente estuda, a gente pode não utilizar aquele conhecimento naquele momento, não é? Mas depois, nos assistidos, né, Edna? Abre a caixinha e lembrei disso. E você passa, não é, para as assistidas aquilo que você estudou. Então, hoje para mim, nesse momento, é uma lição, não é? Que a gente tem que estudar, que a gente tem que se preparar, não é? Para uma eventualidade, não é? Aí ele continua. Sede, pois, como um militar, se não procureis um repouso, no qual o vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Então, pessoas que têm aí, que se preparam, que têm uma energia, que têm condições, que têm conhecimento, que têm, não falo nem em relações, mas que têm um amor no coração, que têm boa vontade, não é? Que passa pela gente e fala, poxa, que vibração boa que essa pessoa tem. E ela está fazendo o quê? Colocando tudo isso, esse talento, não é? Como a gente fala, escondendo, né? Colocando debaixo da terra seu talento, tudo que ela tem. Não é? E Deus não quer, Jesus não quer isso. Se a pessoa que vibrando bem, ela está perto da gente, que a gente, poxa, como é bom conversar com ela. Isso não é bom? Isso não acalma o nosso coração? Então, o repouso, tem pessoas que falam, quando eu desencarnar eu vou repousar. A gente vai repousar? Não. Não é? A gente não lê na literatura espírita que as pessoas trabalham, graças a Deus, não é? Então, ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Ao caso, eu estou feliz, não é? Que Deus vos envia a luta, que Deus vos envia o embate. Agora a gente precisa estar preparado, não é? Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. Então, os embates da vida são para quê? É o aprendizado, é para a gente se fortalecer. E o Evangelho nos ajuda, nos orienta, é a bússola, está tudo aqui. Como é que a gente deve agir? As aflições da vida, nos embates, nas provocações, nas aflições que a gente passa. É no toma lá da cá e a gente responder à altura, responder da mesma forma que a agressão vem? Não. Neutraliza. Vocês sabem que eu morei fora, né? Lá em Curitiba. Então, trabalhei numa escola, assim, não vou falar o nome porque não vou fazer propaganda, numa escola que as professoras, né, o grupo de professoras da minha área,
elas eram muito fechadinhas, era o fechamento, como a gente fala. Então, para você entrar ali, eu era na época a monitora que tinha, né? Tinha isso. Então, eu era a monitora, isto é, quando elas faltavam, eu entrava, né? No lugar. E assim foi, aos pouquinhos, né? Mas havia o boicote em relação a ninguém podia entrar naquele grupinho. Então, a doutrina espírita me ensinou o seguinte: você tem ali pessoas não são evangelizadas, não é? É uma vaidade, o orgulho, prepotência, existe todo esse sentimento. São filhas de Deus, a gente não está falando o contrário, não é? E a gente que já tem essa condição de estudar o Evangelho, de entrar pelo caminho, né, desse Evangelho, a gente tem que agir diferente. Então, o que a gente faz? O que eu fazia? Eu neutralizava com a prece, quando eu chegava na porta da escola, mas fazia meu trabalho, não é? Não tinha como não fazer o trabalho. Eu bem sofri. Não falo para vocês que eu não chorava, não é? Momentos de dificuldade, porque era muita pressão, era humilhação, era difícil. Então eu chegava em casa, chorava. Mas me agarrava a Jesus, ao meu mentor, e ia em frente. E era isso. E a gente vai vencendo, não é? Depois a gente consegue um lugarzinho na panelinha. É assim. E Jesus vai vendo a tua boa vontade de você querer acertar, porque quando a gente substitui alguém, a gente tem aquela coisa, vou fazer melhor, não é? De você querer chamar a atenção de alguma forma. Mas não era esse meu objetivo. Vou fazer o que eu sei e pronto, não é? E vamos em frente. Então, isso vai modificando aquela energia que era difícil, né, para algo que era bom. No final das contas, depois de 4 anos, a gente já era até amiga, não, já éramos colegas. Então, olha o passo que se dá quando a gente trabalha com Jesus, trabalha com seriedade, confia, não é? É esse caminho. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória em um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Então é isso que a gente tem que correr atrás. Eu fui o mais forte. Eu venci. Diante de tudo, eu venci. Não foi? Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados aqueles que têm o ensejo, o desejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, Lacordaire Ave, 1863. Então, é uma lição belíssima, não é? Uma lição que motiva, nos impulsiona a sermos melhores, a termos a coragem de passar as vicissitudes, as aflições, mas com fé, com seriedade. Às vezes, quando a gente fala assim, não, está muito pesado, sempre tem alguém para nos ajudar. Ou uma irmã querida, não é? Ou algum colega que fala, não, irmã, amiga. Tem sempre alguém que chega para você e fala, olha, tem sempre alguém que conta uma história, não é? Um momento mais difícil que o teu. E você fala, poxa, eu estou reclamando disso, não é? Olha só o que essa pessoa está passando. Anteontem eu estava vendo aquele rapaz que ganhou o Big Brother, Fernando, que apresenta o esporte,
não é? Espetacular, um Sport TV, e ele, há 14 anos que ele não movimenta as pernas, mas ele faz, ele é triatleta. Então, essa semana, o que aconteceu? Imaginemos, no começo, há 14 anos atrás, como é que ele ficou, não é? Que ele sofreu um acidente de carro e como é que ele ficou sem poder mexer as pernas. Então, essa semana passou o seguinte, ele com os aparelhos, em pé e dando os passos. Então, ele falou assim, eu estou renovado. Então, olha, um momento de alegria, de felicidade, não é? Que a gente fala assim, poxa, mas foram só pequenos passos. Mas imagina, para aquele rapaz, não é? Um momento de alegria, de 14 anos você está sentado numa cadeira. Então, a gente precisa ter esse olhar, tá? Porque muitas vezes nós somos poupados, eu falo isso assim de coração, poupados de coisas muito piores, coisas que a gente deveria passar e a gente não passa, porque a gente está se propondo a trabalhar para Jesus, a ajudar alguém, a fazer o bem, não é? De alguma forma. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar alguma coisa, eu não tenho roupa antiga para dar, eu não tenho nada, eu não posso ajudar em nada, dar alimento. Mas você pode dar um sorriso, você pode dar um abraço gostoso, não é? Você pode dar um aperto de mão, você pode bater assim, ó. Oi, Germã, tá tudo bem? Não é? Então, é esse caminhar que a gente deve abraçar na nossa vida, não é? E parar de julgar e aproveitar os momentos. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu tenho que conviver com uma pessoa tão difícil na minha vida. Por exemplo, tá, gente? Uma pessoa tão difícil, mas será que ela é só difícil? Ela não tem coisas boas? Impossível, não é? Nós temos Deus colocou todas as potências de amor, de luz, de verdade, de alegria no nosso coração. Basta a gente querer o quê? Potencializar. Vamos deixar desabrochar essa alegria, essas boas risadas, né? Esse sorriso, né? No nosso coração, tá? Então, que a gente saiba passar pelos momentos difíceis, mas com resignação. E sabendo que esses momentos difíceis servem para o nosso aprendizado. É como falo, o mal e o remédio. Às vezes o remédio é amargo. Já viram remédio docinho? Tem remédio docinho que fala assim, isso não faz efeito. Pega um amargo, chá de boldo, não é? Outro dia eu peguei chá de boldo com a nossa querida, por causa do meu fígado, aquela coisa toda. Se você mascar, a minha avó mascava folha de boldo. Falou, isso é bom? Isso é rapidinho você fica bem do fígado. Então, aprendi com ela. Qualquer coisa é chá de boldo. Meu pai também tomava. Então, o remédio é amargo. Mas rapidinho a gente fica bem, tá? Então, obrigado pela atenção, pelo carinho e vamos em frente. Agora vamos passar para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 164. Diante de Deus. Pai Nosso. Está em Jesus e Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre
padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundo ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhes a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhes o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Tem que desligar. Deus, obrigado. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Baseando-se nesta passagem de Jesus em Mateus, sob o título apenas Pai Nosso, Emmanuel inicia esta lição ressaltando que para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Então equivale dizer que não há necessidade de conflitos e mudanças. O espírito de conflito refere-se a um estado de ódio, de ciúme, de orgulho e desejo de domínio. E todos esses sentimentos de conflito nos levam à discórdia. E Jesus nos deixou um modelo para ser compreendido, não apenas repetido. Ele ofereceu um exemplo de como orar. Quando falamos com Deus, devemos dar glória e honra para Ele. E Emmanuel nos lembra que o Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Ele mostra o respeito de como devemos dirigir-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso, nos mostrando e exemplificando as coisas que podemos incluir em nossas orações. Assim, aprendemos como orar com respeito, com amor, com verdade. A oração é a nossa comunicação com Deus. E para isso, devemos aprender as orientações dadas por Jesus, aquele que havia comunicado com o Pai desde a eternidade. E Emmanuel nos propõe modelo importante para as nossas conversas com Deus, de que quando orarmos, busquemos em nosso íntimo a comunicação com Deus. Precisamos ter a consciência de que não há castigo de Deus, há justiça divina. A doença
como outros obstáculos com que nos deparamos, é um recurso para a revisão de conceitos e valores, objetivando o crescimento espiritual de que todos nós buscamos. Quando nos dispomos a observar e aprender diante das dificuldades, nós promovemos uma mudança interior e abrimos novos caminhos. E é com esse aprendizado que vamos seguindo sempre em frente, abrindo novas portas com fé, com coragem e com determinação. Quando resistimos e nos dispomos com os obstáculos, normalmente eles se mantêm até que consigamos perceber a lição que estão trazendo para nós. Se estamos tristes e sentindo-nos desamparados, precisamos repensar nossa vida e buscar novos caminhos. Vamos buscar o auxílio do Mestre e nos aquietarmos para ouvi-lo com o sentimento verdadeiro em nosso coração. Ele nos acolhe e nos envolve em seu manto de luz e de amor, nos trazendo paz, tranquilidade e confiança. Ele compreende o que nos ocorre no íntimo, mais do que nós mesmos. E Emmanuel, nesta passagem, nos fala que não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhes a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhes o amor. Então, isso significa dizer que ainda não somos capazes de compreender a natureza íntima de Deus devido à nossa inferioridade. Mas à medida que vamos desenvolvendo o senso moral, vamos ampliando o nosso entendimento, aprendendo a amar, a respeitar, a entender Deus. Sendo assim, ainda temos um longo caminho que precisamos trilhar. Porém, um dia chegaremos à condição de espíritos puros. Aí sim, poderemos compreender Deus. Desse modo, que sejamos humildes a nos dirigir ao nosso Pai, pois somos criaturas imperfeitas em busca de evolução. Concluindo, Emmanuel enfatiza também que na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Então, deixemos que Ele nos envolva em luz, fortaleça nossa confiança e imprima em nós a determinação para seguir em frente e vencer os obstáculos. Busquemos na fé e na oração o apoio para todos os momentos. A sintonia com o plano maior é a chave para abrir novos horizontes, novos caminhos. Voltemos nosso pensamento ao Pai e roguemos por auxílio. E Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre e Guia, nos escutará. Graças a Deus. Bem-aventurados os aflitos, que deles será o reino de Deus. Deus criou a todos seus filhos para serem perfeitos, felizes, mas deu a eles também a condição do livre-arbítrio. Existem as faltas do passado. Por isso, vivemos ainda num mundo de expiações e provas, provas benditas, expiações necessárias.
Deus colocou em nossas vidas uma escada com degraus pequenos, degraus maiores, para que subindo essa escada, esses degraus, possamos sim, um dia, a sermos espíritos felizes, a sermos anjos. Mas para isso existe a necessidade da dor, do sofrimento, como encarar essa dor, como encarar esse sofrimento, com resignação, com revolta. É difícil para nós. A doutrina espírita, ela consola muito, bastante, mas ainda é necessário que tenhamos essa compreensão. Não é tão fácil, a gente sabe. Nós rogamos a todos, pelo menos aqueles que aqui estão, tenham coragem, tenham fé, tenham esperança. Existem testes em nossas vidas. Vamos repetir. Deus criou a todos os seus filhos para serem felizes e perfeitos. Maria de Nazaré, com a sua sabedoria, ela nos disse uma frase muito importante: tudo passa. Tenhamos sim a paciência, tenhamos a fé, sem revolta. É difícil, é difícil. Ninguém veio para passar coisas difíceis, mas é necessário. E para encerrar, nós vamos dizer a todos: tudo passa. Tenhamos fé, que a prece seja sempre a condição necessária para nos fortalecermos. Não esqueçam. Graças a Deus. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Maria de Nazaré. Fiquem com Jesus. Fiquem com seus mentores, os seus anjos guardiões. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, nesse momento queremos agradecer por mais esta oportunidade que tivemos de estudo e de esclarecimento em cerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações,
a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar este saber, auxiliando aos nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor, que possamos sair daqui deste ambiente mais fortalecidos e esperançosos de que quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A gente queria dar uma palavrinha. A gente tem campanhas, né, na nossa casa, e a gente está começando a campanha do cobertor. Você é nova, né, na casa? É a primeira vez? A irmã da Salete. Você é nova, né? É a primeira vez que você veio. Então, e a gente tem o trabalho de morador de rua aqui na nossa casa, né? A gente leva quentinha, semanalmente, né? Semanalmente. Então, quando chega agora no mês de maio, a gente começa a campanha do cobertor, que aí é difícil, a gente está passando aí, eu moro lá para o lado da freguesia, ali de Carverneck, gente, é 1, é 2, é 3, é 4, é muito difícil para a gente. Então, a gente está começando a campanha do cobertor agora, tá? A gente tem aqui é uma doação espontânea, não tem uma doação certa. Quem quiser fazer, doa quanto puder, quando quiser. A gente tem aqui o folhetinho, tá bom?